Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Estou muito feliz em mais um domingo de manhã estar aqui com vocês, trazendo um tema de muita importância e relevância aí para o seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre as consequências de ficar se comparando com os outros, tema número 1. E nesse mesmo episódio a gente vai falar sobre as dificuldades de ter sociedade na odontologia. Será que é fácil ter sócio? Será que não? Quantos de vocês que acompanham a gente já sofreram com sociedades e outros não? Conseguem caminhar bem aí com uma sociedade legal e bem regulamentada até hoje. Mas a gente vai falar sobre os prós e os contras aqui sobre isso hoje. E a gente trouxe esses dois temas aqui lado a lado porque a convidada de hoje teve experiências assim muito impactantes nesses dois temas. Então é alguém que tem uma abordagem real de vida, é alguém que vivenciou esses dois temas no dia a dia e vai conseguir contar um pouco da história dela, e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. E para falar sobre esses dois temas comigo hoje, eu trouxe uma pessoa muito querida que é cliente nossa do Instituto já faz, acho que uns 2 anos já, não, né? Mais de 2 anos, provavelmente. Doutora Jaqueline Martins, cirurgiã dentista, proprietária de 2 clínicas odontológicas aqui em São Paulo, especialista em lentes, bruxismo e reabilitação oral, apaixonada por transformar sorrisos e vidas. Doutora Jaqueline, muito obrigado, estou muito feliz em receber você aqui. Eu quero aproveitar já para agradecer não só você ter andado aí mais de 2 horas, né, para chegar até aqui para gravar comigo, mas agradecer por mais de 2 anos de parceria junto com o Instituto Financeiro, essa parceria de gestão lá. Então, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho e por ter aceitado o meu convite de estar aqui. Obrigada a você pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, depois de algumas tentativas, né? Agora eu criei coragem e obrigada. Bora lá. Tem muita coisa legal para contar da tua história aí, né, Jaque? Você passou por muita coisa e desde sociedade, desde mudança de cidade, vim de cidade do interior para cá. Poxa, a tua vida até aqui foi um livro. Dá para você escrever um livro, né? Dá sim. E eu quero começar assim, eu faço essa pergunta para todo mundo que senta aqui. E vamos desde lá do início, já que assim, por qual motivo você escolheu ser dentista? Bom, eu sempre quis ser dentista desde pequena. Eu sempre falava que eu ia ser dentita. Não sabia nem falar, mas eu falava. E eu vim de uma família simples, meu pai é caminhoneiro, meus irmãos são caminhoneiros, minha mãe é costureira. Mas quando eu nasci, meus irmãos são mais velhos, quando eu nasci meu pai já estava numa condição financeira legal. Então eu estudei, não precisei trabalhar, fiz a faculdade lá em Santa Fé, que eu sou de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes. Mas quando eu finalizei a faculdade, eu pensava, e agora? Não tenho nenhum dentista perto. A insegurança de trabalhar, de abrir um consultório e já começar a trabalhar era grande. Falei, eu vou para São Paulo estudar, depois eu volto. Na cabeça do meu pai, eu ia ficar em Santa Fé, montar um consultório por lá, tal. Mas eu vim já com um trabalho para estabelecido, né? Vim para ficar no lugar de uma amiga. E fui morar numa república na Saúde, que era bem longe, era 2 horas de condução até o meu trabalho, que eu trabalho na Zona Leste, que é um bairro carente. E lá eu fiquei numa clínica popular. Fiquei lá por 1 ano e meio mais ou menos. Mas eu já sabia que eu queria o meu consultório. Quando eu cheguei lá, tinha uma dentista que é minha amiga até hoje, minha amiga irmã. E eu não tinha paciente, ela se escondia para que os pacientes aceitavam passar comigo. Para eu fazer uma cartela de clientes, né? Porque eu não tinha nada. Meu pai me deixou aqui em São Paulo e falou, vai, já que é isso que você quer, então vai correr atrás, né? Então, todos os dias eu ia 2 horas para o trabalho de condução e voltava 2 horas para casa. E essa amiga, ela tinha carro, ela morava em Mogi das Cruzes, que era próximo ali de São Miguel. E um dia ela falou para mim, vamos comigo, você vai dormindo na minha casa, fica mais próximo, o conforto de voltar de carro. E comecei aí, foi uma família que me acolheu, assim, de uma forma que foi o que me ajudou a ficar.
Porque o que eu mais sentia falta era da minha família. Os almoços de domingo, isso pra mim pesou muito. Mas como eu tive isso lá na casa dela, eu consegui ir ficando. E ela tinha um consultório com uma cadeira comprada, já fazia uns 5 anos mais ou menos. A cadeira dela nova já era velha, dentro da caixa. E eu falava pra ela, você não vai monta seu consultório, porque o pai dela é médico, ela já tinha um espaço. Aí ela falou, eu vou montar. Aí ela foi e eu fiquei sozinha nessa clínica popular. Aí quando eu fiquei ali só morando, voltei lá pra República, que era 2 horas de distância. E eu tinha uma paciente muito querida que morava ali na rua do consultório. E ela falava, vem almoçar comigo. Aí eu fui almoçar com ela. Até que um dia ela abriu a porta da casa dela e falou, agora você vem morar aqui. E era uma casa bem humilde. E eu morava numa casona lá em Santa Fé, com sauna. Minha casa era super grandona, aconchegante. E eu pensava, por que eu tô passando por tudo isso? Mas o meu propósito era alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas conquistas com as minhas pernas. E aí fui morar na casa dela, ajudando ela a pagar aluguel, energia, alimentação. A casa dela era bem simples, a gente dividiu o quarto com guarda-roupa. Então eu fui dormir no quarto com a filha e ela com o marido foi dormir nessa sala. E por ali eu fiquei por mais um tempo. Aí falei pro meu pai, eu tava num curso na PCD, escutei uma pessoa falando que tava vendendo. Aí eu fui lá conhecer, tudo de ônibus. Fui lá, conheci o consultório, cheguei no meu pai e falei, eu quero comprar um consultório aqui para eu começar, depois eu volto. Depois eu volto para Santa Fé. E assim foi, meu pai veio, aí ele comprou o consultório, aí ele viu onde eu estava morando, porque até então só minha mãe sabia a minha real situação. Sabia disso, porque ele tinha condição de pagar para você num lugar legal, por exemplo. Sim, não, ele não sabia. Minha mãe sabia, assim, da minha real situação. Ele sabia que eu estava morando com ela, assim, mas ele não sabia como era, né? E aí, quando ele veio para ser o avalista, para a gente alugar, né, o espaço que já estava o consultório montado, ele foi dormir nessa casa que eu estava. Então, assim, ele foi embora meio que chorando. Assim, ele falou, não acredito que você vai ficar aqui. Eu falei, vou. Comprei o consultório e ele falou para mim, você vai pagando como você pode, que foi a minha ajuda, assim, se eu tivesse pego do banco, eu não sei como que eu teria pago, né? Então, para ele, eu paguei da forma que deu. Paguei, graças a Deus, deu tudo certo. Só que aí eu precisei cortar custos, porque aí eu tinha aluguel, tinha material, tinha tudo, todas as despesas de um consultório. O que eu fiz? Eu saí da casa da minha paciente, pedi para a dona do imóvel, porque ele era um imóvel comercial, uma rua que não tinha nada residencial. E falei para ela, eu sei que no contrato tá comercial, mas você me autoriza eu comprar um colchão e vou dormir aqui na cozinha. Do consultório? Do consultório. Para eu tirar esses custos que eu tinha de condução, para ir para casa dela tal, e diminuir gastos. Aí ela falou, não, tudo bem, eu só tenho medo, né, de alguém saber que você está aí, querer entrar para fazer alguma coisa ruim. Então, o que eu fazia? Eu acordava bem cedo, abria a porta do consultório lá embaixo, deixava tudo aberto e era a última a sair. Quando a rua toda fechava, os comércios, os dentistas, médicos ali, eu ia lá e fechava a porta. Então, na minha cabeça, eu chegava muito cedo e saía muito tarde. Ninguém sabia que eu dormia ali. E por aí fiquei, e assim eu fiquei por mais um tempo. Fui pagando o consultório, fui conquistando o meu espaço. Mas naquela época não tinha redes sociais, não tinha informação sobre como a gente... Trazer paciente. Trazer também, paciente, era só ali sentada, plantada, esperando alguém chegar. Isso era bem, bem ruim, porque... Mas foi assim que eu fui fazendo meu boca a boca. Vinha um, ficava, trazia o outro, trazia o outro, trazia o outro. E eu não imaginava que eu ia fazer o meu nome em São Paulo no boca a boca. Quantos anos atrás isso já? Isso foi em 2005. 2005. 20 anos atrás. Isso, eu me formei em 2004. Aí eu fiquei na clínica popular. Em 2006, por aí, eu comprei o consultório. Ó, tem muita coisa aí que você contou. Eu consigo listar inúmeras dificuldades.
Primeiro, você deixar uma família estruturada, porque você não precisava passar por aperto nenhum. Né? Então, foi um ato corajoso. Você deixar tudo lá para trás e vir para São Paulo sozinha. E pelo que você contou, teve uns 4 lugares diferentes que você morou aí, nesse período. Né? Entre faculdade... Não, a faculdade você fez lá. Só em um ano você morou. Em 3 lugares, mas eu encontrei pessoas assim que me deu muito suporte. Que foram abrindo as portas, né? Exato. E até morar na cozinha do consultório. Cara, e assim... E com uma televisão de caminhão, daquelas desse tamanhozinho que eu ligava no último pra não ouvir o barulho de fora, porque eu morria de medo. Ô Jaque, quantas vezes passou na sua cabeça, tipo assim, porque era uma situação precária? Era, não era? Era. Tipo, eu não preciso disso, cara. Lá em casa tá todo mundo comendo, bebendo, coisa boa e eu aqui. Você teve vontade de ir embora? Eu tive vontade de ir embora pelos encontros de domingo, por estar ali em família, porque domingo eu ficava sozinha, porque eu não abria o consultório. Sábado eu abria, até hoje, né? Mas de domingo não. Então domingo era aquele dia terrível. Mas eu pensava, alguma coisa vai ter que dar, senão eu tenho que voltar, né? E as coisas foram dando muito certo, porque eu amo o meu trabalho. Então, a minha entrega sempre foi muito intensa. E foi através daí que eu fiz o meu nome e comecei a ter o fluxo de paciente, a minha carteira de paciente. Quando eu tive isso, foi rápido também, não foi tão demorado. Eu não tive mais coragem de largar. Aí eu vou largar e começar de novo. E que bairro que era esse primeiro consultório? Em São Miguel Paulista. Então já era lá em São Miguel. Já Você era começou lá. Ali. Eu morei na Saúde, na Zona Sul, porque tinha um pessoal de Santa Fé que morava lá. Entendi. Então eu morei num apartamento lá com 2 meninas de Santa Fé. Então, para ficar mais fácil, porque eu não conhecia ninguém e tal. E também eu nunca tinha vindo em São Paulo, eu não sabia que era uma distância grande assim. Essas meninas me ajudaram muito, fizeram o primeiro trajeto de condução comigo num domingo, até na porta do consultório, ó, é aqui que você vai descer. Então, assim, foram pessoas muito especiais que me ajudaram a não ser tão difícil. Boa. Eu fico imaginando aqui, né, e eu acredito que quem está assistindo a gente também. Hoje em dia, todo mundo reclamando que não está vendendo, das dificuldades e não sei o quê, mas imagina 20 anos atrás... Sem internet, sem nada em São Paulo. Porque às vezes em Santa Fé, se você estivesse lá, ainda ia falar, é a filha de fulano. Então, vamos lá, a família vem, os amigos vêm primeiro, né? E vai começando. Porque cidade pequena tem essa vantagem, é mais fácil esparramar seu nome. Agora em São Paulo, não. São Paulo não tem essa. Então você vai ter que conquistar um totalmente desconhecido, atender ele muito bem, para que ele traga mais um. Porque ele traga mais um. E eu acredito que tenha sido assim, né? Foi assim. E aí eu comecei, né? Encontrei meu marido, começamos a namorar. Ele já morava em São Paulo, então ele me levava para casa da mãe dele de final de semana. Então foi aí que eu fui saindo do chão da cozinha. Aí nós casamos, tivemos nosso espaço. E aí eu tive a minha filha em 2013. Só que até aí... eu era sozinha, só tinha ortodontista que está comigo até hoje. Então, o consultório dependia 100% de mim. Eu parava entre Natal e Ano Novo para ir ver meus pais e ficava fechado, não tinha ninguém para atender. E a minha cabeça foi desenvolvendo, nossa, eu preciso de alguém, sozinha a gente não chega em lugar nenhum, né? Mas a gente precisa de pessoas certas do lado para que a gente consiga também... Crescer. E aí eu tive a Gabriela, só que nessa época eu não tinha uma estrutura financeira para ficar com ela. Então eu voltei a trabalhar com 30 dias e ela foi comigo. Aí quem ficou na cozinha foi ela. Montei o bercinho dela lá, minha secretária que tá comigo até hoje, cuidava dela, eu parava nos momentos de amamentação. Tinha dia que ela estava enjoadinha, o pai levava para a clínica dele, que ele é veterinário. Então a gente dava uma revezada. Quando deu, acho que quase um aninho, ela já estava ali querendo sair do bercinho. Colocamos ela na escolinha, período integral. E aí eu voltei a 100% para o consultório
atendimentos, tudo. Só que eu sempre fiz de tudo, né? A minha faculdade, graças a Deus, foi muito excelente, assim, para eu fazer os procedimentos, executar os procedimentos. Se eu soubesse que essa insegurança não precisava ter sido tanta, assim, eu teria até ficado em Santa Fé. Mas o medo de não saber fazer era grande, por isso que eu queria buscar, aprender primeiro antes de ter meu consultório. Santa Fé tem formado grandes dentistas, viu? Que eu conheço alguns. Isso é verdade. Também conheço grandes dentistas lá. E aí eu sempre estudei, sempre fiz curso, mesmo não tendo condições. Eu lembro que eu ganhava no máximo R$ 1.200, 750 era do meu apartamento, do condomínio e aluguel que eu tinha que pagar. 300, na época, um cursinho na PCD de atualização era em torno de R$300 por mês. Isso daí era já garantido. Eu vivia na PCD fazendo curso. Terminava um, começava outro. Então, nisso daí eu aprendi muito a fazer tudo. Porque aí eu fiz siso, fiz endo, fui fazendo de tudo. Porque eu não podia contratar ninguém, porque eu não tinha dinheiro para pagar as despesas. Então, tinha que ser mais completo, né, o teu trabalho. Eu tinha que fazer tudo para eu ter a renda daquilo para pagar as minhas contas. Eu aprendi muito com meu pai, com a minha mãe também, que sempre teve uma organização financeira boa, de ganhar, pagar e guardar. Lógico que no pagar tá as nossas conquistas, né? Não é que a gente vai ganhar e não vai fazer nada. Nada. Mas a reserva financeira é uma coisa que eu aprendi de pequena e que, para mim, é essencial. Né? Aprendi também com você, que era a minha necessidade, porque eu sempre fui organizada, só que eu não sabia números. Eu anotava lá, tinha dia que eu esquecia, mas tinha dia que eu anotava. Hoje eu vou no salão, você sabe que eu fui no salão, porque hoje se eu comprei um café, o Alan sabe que eu comprei um café. Então, tudo hoje eu tenho o que entrou e o que saiu. Isso daí é uma coisa que me incomodava de não saber os números, mas também a gente na faculdade aprende só ser dentista. A gente não aprende a montar consultório, não aprende a montar... Vender, imagina, vender é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Agora, porque é difícil vender. E eu tenho um perfil que eu não sou muito comunicativo, então para mim é mais difícil. Eu tenho que ir ali no incentivo para conseguir vender. Ô, Jaque, é assim, pra gente pular pro próximo bloco aqui, falar um pouco da sociedade, de como você começou ela, eu só tenho, assim, duas dúvidas. Como que ficou a tua relação familiar depois que você veio? Você teve pressão dos seus pais para voltar ou não? Você teve sempre apoio deles? Meu pai ficou uns 4 meses bem balançado, porque acho que ele achou que essa volta ia ser rápida. Mas aí eu acredito que ele entendeu que ia ser assim. Hoje você também tem uma filha, né? E eu tenho uma filha e fico pensando, cara, imagina minha filha falando que vai embora para São Paulo sozinha. E eu tenho condição de ajudar e ela me escondendo lá as dificuldades. Você também ficaria... Nossa, eu ia para Santa Fé, eu sempre fui muito ver meus pais. Até hoje eu não consigo falar, eu vou ficar 6 meses. Não, todo feriado eu tô lá. E eu eu ia de ônibus, eu voltava com a minha mala cheia de mantimentos. Quebrava as rodinhas, porque eu subia no ônibus, jogava a mala, porque eu não conseguia de tanto peso. Minha mãe enchia de mantimento para que eu economizasse nessa parte, né? Então, assim, eu tive bastante ajuda ali, mas não foi fácil. Mas eu faria tudo de novo. Boa. E assim, se você pudesse escolher uma, de tudo que você viveu em São Paulo nesse início, o que você acha que foi mais difícil? A distância da família. Ficar longe deles. Ficar longe deles foi mais difícil. Mais difícil que dormir na casa dos outros, mais difícil de tudo. Eu imagino. Eu sou muito apegada à família, isso aí pra mim foi bem difícil. É meio nosso lá no interior, né? A gente é muito apegado ali. Amigo que tá direto em casa, toda hora a gente faz alguma coisa, isso daí eu senti muito. Santa Fé do Sul, pra quem não sabe, fica bem próximo à minha cidade lá, né? A Valentim. O pôr do sol mais lindo. E Santa Fé é uma das cidades mais bonitas ali da região, com toda certeza. Aquele rio lá, tudo favorece aquela cidade. Gosto muito de lá. Você montou, então, o consultório lá em São Miguel sozinha. Eu quero entender como que surgiu a primeira clínica e como surgiu a sociedade. A primeira clínica que você construiu junto com uma sócia lá em São Miguel. Esse consultório que eu comprei em São Miguel
Quando a Gabi nasceu, eu montei um perto da minha casa. Porque, eu vou ficar mais perto dela, na hora do almoço eu vou lá um pouquinho. Isso nunca aconteceu, né? Porque a gente fica dentro do consultório o dia inteiro, não consegue sair pra nada. E só que ele ficava fechado, porque eu dividia 2 dias, eu atendia na Vila Formosa e o restante em São Miguel, porque lá eu já tinha bastante paciente. Então, como eu tinha muitos pacientes do boca a boca ali do meu prédio, eu resolvi montar perto de casa para atender melhor eles. Que é o de Vila Formosa, isso, que você tem até hoje. Que eu tenho até hoje. Só que ele ficava fechado, eu não tinha nem recepção, não tinha balcão na recepção. Eu só tinha as cadeiras do paciente, a cadeira odontológica e era tudo no meu celular, os agendamentos. Passou um tempo, a dona do imóvel, que hoje ela é dentista, né? Ela tem bastante imóvel lá em São Miguel. E ela hoje trabalha comigo. Ela me pediu o imóvel, porque ela falou, eu vou demolir, vou montar, vou fazer um galpão e tal. Então, mas fica calma, vai com o tempo procurando. E eu tava fazendo um curso no Sebrae com uma colega. E aí eu falei pra ela assim, não, então você precisa de quanto tempo? Ela, mais ou menos uns 6 meses. Fui procurando por ali, essa amiga falou assim, o meu pai tem uma casa aqui na rua, vamos montar uma sociedade. Uma e eu fui, juntos. Isso. Aí eu fui, montei, reformamos a casa inteira, fizemos uma clínica de 3 andares, uma clínica grande. E eu fiquei por lá por 3 anos, mais ou menos. Lá a gente tinha uma gestão do consultório e eu tinha você do meu consultório da Vila Formosa. O consultório da Vila Formosa era fechado, de repente eu estava na sociedade e eu vi que eu não tinha renda mais, porque São Miguel era a minha renda. Sim. E aí você falou para mim, vamos fazer a Vila Formosa rodar. Você vai ter que ter uma renda daqui. Até ela começar a engatinhar, né? Começar a andar tudo certinho. E aí começamos a fazer a Vila Formosa andar. Contratamos dentistas e começou a ficar aberto todo dia. Fiz a recepção, contratei recepcionista e foi. Acho que não foram 6 meses, né? Mais ou menos. O consultório já estava... Vendendo muito bem. Vendendo muito bem, totalmente diferente do que era. E a sociedade daquele jeito. Aí, eu falando pra você tudo que eu vivia lá, com gestão, com números, que aí eu já entendia de números, eu já sabia o que era entrar, pagar, sobrar, né? Então, eu já tava sabendo o que era isso. E eu via que que tava diferente. Então, nas nossas reuniões, eu te falava, e você falava, tá estranho, vamos ver. Passou, só que na minha cabeça, sair da sociedade ainda... Jamais, porque eu tinha investido ali praticamente tudo que eu tinha. Sim, eu lembro. Você sofreu muito porque você tinha colocado muito dinheiro. Tinha colocado dinheiro, era a minha carteira de clientes que eu tinha levado tudo. Eu peguei meu consultório, levei a carteira todinha pra lá, porque o outro consultório é longe, os pacientes não vêm. E aí eu falava pra ela, não tem como eu sair. Até entender que realmente não dava. E aí eu aceitei porque foi um processo, né? Aquilo... Tava te machucando muito, né? Tava me machucando e vendo que eu não tinha renda nenhuma, sendo que eu sempre tive. Alguma coisa não tava legal. E aí decidi, agora é a hora de sair. Não foi fácil sair, né? Desfazer uma sociedade não é fácil. Mas, assim, eu enxerguei muito bem através de você que são gestões totalmente diferentes. Mas o meu propósito o que a gente fazia junto sempre cresceu, né? O que eu estava fazendo lá não estava crescendo. Então, eu vi que eu ia ter que sair, né? Porque a casa era dela. Mas resolvemos sair, assim, de uma forma que ela comprou a minha parte. Foi um processo demorado. Nisso, a gente já foi estruturando um outro lugar, antes realmente de finalizar. Estruturamos outro lugar, comecei do zero de novo, mas não foi do zero, porque... foi bem mais adiantado, né? A minha entrega, os meus pacientes sempre procuraram a Jaqueline. Então, isso pra mim foi muito tranquilo ter saído. Aí eu vi que... Por que eu não saí antes, né? Ô, Jaque, foi muita coisa que a gente viveu naquela época. Aí eu falei mais de 2 anos no começo aqui, mas nós deve estar batendo aí uns 3 anos já, né? De parceria juntos, eu e você. Porque... Eu acho que foi até mais, porque né? Quando eu montei a sociedade em 2021, a gente já estava junto, já fazia um tempo. Então já faz... É que a gente perde a noção do tempo. Eu vou ver no nosso grupo aqui. Eu acho que foi 2020, foi um pouco antes da pandemia.
Porque é real, a gente tem um grupo com todos os clientes para invadir a vida deles. Foi em junho de 22. Foi criado o grupo. Foi Então, criado. foi por ali mesmo. Eu achei que era até antes. Então já faz assim bastante tempo. E aí era muito delicado a minha situação também, porque você tinha 2 times de gestão. Um numa empresa e um na outra empresa. E eu cuidava da gestão de uma empresa, né? E você vinha com as dúvidas de lá. Eu nunca falei mal, nunca critiquei. Não, jamais. Né? E não faço isso. Eu só sempre alertava você como minha cliente. Falava, ao meu ver, você precisa ter esse relatório, você precisa ver esse número, você precisa enxergar isso. E muitas vezes você não tinha acesso a esses números. Não tinha acesso e não conseguia tirar nada de lá. Então, algo estava errado. E vendia. Então, nós começamos a entender. Então, assim, se você tem uma sociedade hoje na odontologia, Alan, vocês estão falando que sociedade não dá certo? Olha, eu já presenciei muitas que não deram, tá? Pode ser que aí uma experiência negativa minha, mas a cada 10 sociedades que eu presenciei na odontologia, 8 não deu certo. 2 talvez deu, mas precisa de um jogo de cintura muito grande. Precisa de ter clareza. As 2 pessoas que é sócio precisam ter uma clareza muito grande. E, por exemplo, quando nós somos gestores de pessoas que são sócias, a gente não pode ter um lado para puxar. Isso daí foi Você viveu um grande isso problema, Então, tipo assim, eu sou gestor da Jaqueline e agora ela tem uma sócia, ou um sócio. Eu como gestor, tenho que ser imparcial e trazer os números claros para os 2, porque eu quero que a empresa cresça. Então, a partir da hora que eu começo a esconder de um para mostrar para o outro, aí já começa a ficar delicado, né? Então, se você tem sociedade, tem que tomar cuidado. Tem que ter clareza. Eu não sei ao certo o que aconteceu lá Não, eu percebi, quando eu percebi que eu não fazia parte ali mais das informações, eu vi que realmente não era para mim. E você trabalhava muito? Trabalhava muito. Você trabalhava muito, tinha um fluxo de paciente. Me dediquei bastante de tempo, de horário. Os dias, eu nunca faltei, nunca falei, não, vou fechar aqui para ir pro meu. Não, eu sempre estava lá. E por qual motivo você procurou um gestor financeiro, Jaqueline? Porque eu não sabia que nem eu te falei, eu anotava, tinha dia que eu anotava, tinha dia que não, mas no fim do mês eu nunca sentei para fechar. Eu só anotava. Tem um monte de gente fazendo isso, acredite de nós. Anota. Anotava depois, pela consciência também, para falar alguma coisa eu faço, né? Mas eu não tira sabia. Relatório nenhum. Eu não sabia. Tava dando certo, porque não tinha... Eu nunca atrasei um boleto, graças a Deus. Então, eu via que tava dando certo. Mas eu queria saber, eu precisava, na minha cabeça, assim, eu precisava saber os números. Só que eu não sabia fazer. Então, foi onde eu vi você nas redes sociais, que também foi um grande problema para mim. Mas aí você veio e agregou, assim, foi me mostrando não só, né, os números, nas nossas reuniões, a gente fala até de vida pessoal, terapia, né? Terapia. Não, mas é que a gente vai criando um vínculo de amizade, né? Isso. Eu tive a oportunidade de estar no teu consultório, acho que 1 ou 2 vezes lá, né? Quando eu cresci também na Vila Formosa, que eu montei a outra sala, você foi lá visitar. Então, assim, o crescimento é muito bom, né? A gente vê que tá no caminho certo, que tá crescendo. Mas é com pessoas certas do lado, senão não vai. Show. Eu gosto muito da maneira como você lida hoje. Às vezes você vem para as reuniões, né? Vou contar aqui. Às vezes a Jaqueline vem, como vários outros clientes. Mas eu acho que não vai dar esse mês. Mas eu acho que eu não consigo bater essa meta. Eu não consigo vender. Cara, e aí de repente você sai da reunião, vai lá e resolve o problema. Na última semana. Na última semana do mês e bate a meta. Então, as reuniões semanais eu gosto muito porque... Eu acho que eu brinquei que é terapia financeira, mas é mesmo. Eu acho que é a hora que o dentista vem e tem alguém de confiança. Não, a reunião semanal ela é muito importante, principalmente eu que hoje sou a gestora das 2 clínicas. Eu preciso daquela pitada de ânimo ali para eu ir nas meninas, para eu também, né, falar para elas o que a gente tem que fazer, o gás que a gente tem que dar ali no mês para que a gente consiga trazer os pacientes, porque o nosso atendimento é muito bom, é muito humanizado.
Os meus pacientes, meu consultório era muito velhinho. Quando eu comprei, eu não tinha noção que a cadeira que eu tava comprando era muito velha, que ela não valia aquilo que eu tava pagando. Mas, assim, foi ali que eu comecei. Então, quando eu mudei, que eu reformei, que coloquei tudo bonito e tal, os pacientes hoje me falam assim, já que aqui, por mais que tá lindo, e a gente não se sente mal, porque é um acolhimento tão gostoso. Tem paciente que vai lá só para tomar café. Passa por lá, para lá, para ver as meninas. Não sou... Porque, assim, a minha recepção, as pessoas que trabalham comigo, é o primeiro contato. Sim. Então, elas tratam os pacientes muito bem. E isso daí eu não tive dificuldade, porque... Ai, como tá bonito, agora o preço é outro. Porque bairro carente tem essas coisas, né? Então, eles falam assim, que eu mudei. Mudei como pessoa, como montei os consultórios agora estão todos diferenciados, mas a minha humildade é a mesma. Boa. Nunca mudei isso com ninguém, nunca subiu na minha cabeça, na verdade, é essa a palavra. E você montar a segunda unidade, né? Que na verdade sempre foi a primeira em São Miguel, mas depois você saiu da sociedade, vamos pensar que a primeira ficou Vila Formosa, você montou a outra unidade sozinho em São Miguel. Montar essa unidade lá foi muito mais fácil, né? Teve a insegurança, né? De, começar de novo. Eu não tinha noção o quanto eu era querida pelos pacientes, né? Que eles iam me procurar de qualquer forma. O Google ajudou muito, porque o meu nome eles sabiam, né? Sim. Então, eles foram atrás pelas redes sociais e eles apareciam lá. Mas foi muito rápido o faturamento já. Desde o primeiro mês. Eu lembro que no primeiro mês você já teve um faturamento legal, mas no segundo você já teve um faturamento recorde. Falei, caramba, São Miguel é o lugar certo pra você viver, você não pode sair daí. Ali, a gente tava na dúvida, vai montar outro ou não, vamos ficar com um só por conta do tempo com a família. Aquela coisa de muita coisa na cabeça pra uma pessoa só, mas foi a melhor opção mesmo. Mas hoje a gente tem resultado nos dois, mas o teu resultado é muito mais facilitado em São Miguel, pelo tempo de carreira que você construiu lá. Então, eu acho que as coisas fluem mais fáceis lá, porque as pessoas já te conhecem, já confiam, né? Então, é legal. Mesmo sendo um bairro carente, mais simples, né? Como você disse, eu não conheço, mas você já construiu um nome lá. Muito legal. Lá a gente não tem muita dificuldade de bater meta. Meu Deus, eu nem sabia o que era meta. Agora tem um cara chato toda semana. Agora eu penso nessa meta do dia 1 ao dia 32. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Galera, assim, ó, nós vamos trazer para vocês ainda 3 dicas, 3 ações práticas aí para você que pensa em ter uma sociedade. Não tem problema, mas pelo menos a gente vai alertar vocês. Eu tenho aqui algumas dicas para você que tem uma sociedade ou que pensa em ter. Fica ligado aí que eu vou trazer algumas considerações que, se você alinhar isso, não tem problema em você ter uma sociedade, mas cuidado. Então não é só saindo fazendo parceria assim no desespero, porque a maioria delas acaba, né, no desespero, né, Jaque? Eu quero puxar um outro tema aqui sobre comparações, porque você veio do interior e construiu um patrimônio real, né? Assim, você construiu muita coisa, mas você também teve uma passagem da tua carreira aí comigo, principalmente, que você se comparou, né? Porque e eu trouxe esse tema para falar com você porque você viveu isso na pele e a gente comentou sobre falar, que eu acho que pode ajudar muitas outras pessoas. Hoje em dia a comparação no Instagram gera muita frustração. Muito. Eu não entendia isso. Eu sempre fui aquela pessoa que, se você falar para mim que é isso, eu tenho certeza que é isso. E você chegou uma vez para mim e um pouco chateada, né? Porque você estava se achando menos dentista, menos profissional, menos capaz e menos bem-sucedida, que é a grande maioria. Queria que você falasse um pouco disso. Quando porque assim, sempre fui muito, hoje eu tenho 21 anos de formada, eu faço cursos com frequência e sempre que eu estou no curso eu sou a mais velha. Aí eu falava, caramba, eu sou a mais velha daqui, só que hoje a minha cabeça é diferente. Que bom que eu estou aqui, né? Às vezes com dentistas que são 10, 15 anos mais novos que eu na profissão, e eu tô lá fazendo o curso deles. Porque eu quero aprender, eu quero melhorar a minha técnica, eu quero entregar sempre o melhor.
Aí as redes sociais, eu olhava e acreditava tudo que eu via. E eu falava, meu Deus, eu já tenho tantos anos de formada e não tô conseguindo e não tá dando certo, alguma coisa eu tô fazendo de errado. E tentando ali ter pacientes pelo Instagram, ter pacientes por redes sociais. Mas eu tinha o paciente no boca a boca, mas o boca a boca tinha saído de moda, né? Não tava... Ninguém falava mais do boca a boca. Eu falava, eu tô no lugar errado. Tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. E aí eu falava com o Alan, falava, Alan... Não... Aí o Alan falou assim, não, você é uma dentista hoje que se a lente cair de moda, a lente de porcelana cair de moda, você não vai cair, porque você sabe fazer tudo. O seu consultório faz tudo, então não foca nisso. É que eu pensava que eu tinha que fazer só lentes. Aí eu mudei a minha mente, falei, não, eu não vou ficar focada nisso. O Instagram, eu não tenho pacientes pelo Instagram, são poucos, mas ele me posicionou como profissional. Eu tinha ali o pessoal de perto do meu consultório, né, do meu prédio, do bairro que eu moro, que alguns da família passavam, outros não, porque passava com o Bambambam, então não passavam comigo. Quando eu me posicionei, eles começaram a me enxergar e vieram comigo. Então, eu ganhei pacientes que era do ciclo de amigos ou de familiares que não acreditavam em mim. E aí eles vieram e hoje são meus pacientes. Então, isso daí foi legal do Instagram, mas eu tirei da cabeça aquilo que... porque os novos estão dando um boom por conta das redes sociais. Não, eu continuo ali focada no meu boca a boca, que isso me dá bastante retorno. Não fico focada em Instagram, estou lá porque preciso estar, né? A gente tem que estar em tudo, né? Atualizar, digital, essas coisas, para mim é mais difícil que para essa nova geração. Mas eu tô lá, tentando. E fazendo bem, né? Melhorando muito cada vez mais. Cada vez mais. Mas foi bom já, porque assim, eu lembro da nossa conversa, você falando, mas parece que esse povo tá ganhando um monte de dinheiro, postando, viajando, comprando carrão, e eu parece que às vezes tenho a sensação de que não construí nada, né? E aí eu lembro que a gente fez uma conta juntos, eu falei assim, mas calma, não construiu nada? Nesse tempo de formada, olha os patrimônios que você construiu, apartamento, olha... dinheiro investido, 2 consultórios, um monte de coisa, tudo coisa de primeira. E pensa na pessoa que gosta de reforma, é a Jaqueline. Acaba uma, já começa a outra. Então, eu lembro que quando a gente somou tudo isso, dava muito dinheiro. Então, assim... E uma outra coisa importante também que você orienta, né? Você tem muitos dentistas que você atende. E a orientação é, vamos fazer o adiantamento do cartão. E para mim, você nunca pediu. Isso, porque você nunca precisou. Porque eu sempre tive um fluxo de caixa, eu sempre tive, eu não preciso adiantar. Então, que a pessoa ganha um monte por mês, mas ela adianta tudo aquilo. Mês que vem tem que sentar lá e ganhar tudo de novo, né? Eu já tenho uma reserva grande aí para não ter esse adiantamento. Então, chega o mês que vem... Já tem um fluxo de entrada de cartão. Já tem um fluxo de entrada, então já tem muita coisa que já está programado para pagamento. E isso vai sendo uma reserva, uma organização. Isso daí é uma coisa que eu nunca quis mudar. Mas porque nunca precisou, né? Como cada caso é um caso, eu tenho um cliente que começa a gestão e ele está vendendo o almoço para comer a janta. Ele precisa vender hoje para pagar o boleto de amanhã. Então, se ele ficar parcelando no cartão... e recebendo R$1.000 em 10 vezes de 100, não faz diferença nenhuma. Então é melhor ele receber 950 amanhã, fazer o caixa, pagar as contas e juntar um capital de giro. Diferente de quando eu te conheci, você já tinha um caixa gigante, você já tinha uma reserva de emergência, você já era organizado, você não gastava teu dinheiro. Então aí nós vai mexer no cartão para quê? Não precisava. Então você continuava vendendo. Então no controle da Jaqueline, ela tem uma venda X, né? A gente controla separado o que você vende, o que você recebe, porque são valores diferentes. Tem mês que não vende tão bem, que o recebimento é maior que a venda, né? Já aconteceu lá, por conta que as vendas anteriores foram boas. É isso. E aí a gente controla as despesas e controla o resultado. Então, cada caso, é um caso. Os gastos pessoais também, é uma coisa que eu não sabia, não tinha noção. Tem tudo ali certinho. Hoje tem tudo certinho. Então, cada cliente tem suas particularidades. Não adianta, não existe regra. Você, como sempre teve uma boa reserva de emergência, sempre respeitou muito teu dinheiro,
Então foi fácil. Não precisava adiantar o cartão. Para quê? Você vai pagar juro, né? Olha o dinheiro que tem. Então, é muito legal. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com comparação. Você chegou a comparar a tua jornada com uma jornada de algumas pessoas, e tem muita gente que talvez vai estar assistindo a gente hoje, Jaque, vai olhar para você e falar, pô, mas a Jaque, então, ela nem precisa focar só em lente. Se ela vender lente, beleza. Mas se ela não vender, ótimo também, porque você faz tudo dentro do consultório. Não, e a lente específica, assim, eu faço há muitos anos que eu nem sabia que era lente. Um paciente chegava com desgaste de bruxismo, ia fazer um dente, ia ficar alto. Eu ia lá e fazia todos, às vezes de 3 em 3 por dia, porque eu demorava muito e fazia um provisório ali para ter a mordida correta, ia trocando aos poucos, e isso já era lente. É que hoje a gente senta, fica 6 horas com o paciente, faz tudo de uma vez. Mas eu sempre gostei muito do sorriso bonito, da transformação, de deixar o paciente com a função legal. Hoje, ainda mais após a pandemia, os pacientes têm muito desgaste. Hoje, muitos pacientes tomam antidepressivo, ansiolítico, e isso causa o bruxismo. Não dormem bem. E hoje eu foco muito no bruxismo, faço a reabilitação bastante. Faço a reabilitação através das lentes, das coroas, para aumentar essa dimensão que foi perdida, né, através do bruxismo. Mas hoje eu também faço um tratamento de bruxismo com polissonografia. Então eu vou identificar se o paciente está dormindo bem, se ele tem apneia. Ele pode morrer dormindo, às vezes ele tem apneia, várias apneias na mesma noite, e ele nem sabe. Então, além de transformar vidas, sorrisos, a gente salva vidas, E é muito legal, porque as crianças hoje têm bruxismo. Muitas crianças têm bruxismo. Por conta da ansiedade, Por conta da ansiedade. A cobrança na escola é totalmente diferente da nossa época. Hoje eles têm tudo. A minha filha, ela fala de financeiro hoje, porque ela aprende na escola. E também as telas, né? Então, a tela traz muita ansiedade hoje. Traz muita ansiedade. Tudo que eles veem da comparação lá, eles ficam vendo aquelas influencers que tá lá naquela vida de que todo mundo queria, né? Então, as crianças hoje estão se comparando muito cedo. Muito faz cedo. Muito sentido. E é legal, né? Então, assim, galera, cuidado com as comparações. Ah, mas eu tô vendo um monte de gente ficar rico com lente de resina, eu também preciso? Talvez não. A Jaqueline achou que precisava. Aí até ela entender que não, que ela pode fazer as facetas, mas que ela tinha uma gama de coisa na mão que ela não podia deixar para trás todo o resto. Olha o trabalho que você faz com bruxismo, com reabilitação, com tudo que você faz nos consultórios. Não dava para deixar tudo isso para trás. Não dava. E eu gosto, mesmo que seja uma prótese, uma dentadura simples, o paciente ele vai sair de lá feliz e realizado com um sorriso bonito. Só que a gente sabe, então, que a gente se perde nas redes sociais, né, Jaque? Você se perdeu e se encontrou de novo. Encontrei porque tinha você. Né? Porque eu ia falando isso com você, lógico, eu tenho meu marido, a gente conversa muito em casa, mas é diferente, assim, a gente fica ali, que nem ele fica ali olhando uma coisa ou outra, às vezes da área dele, ele ama moto, ele vê essas coisas, mas a cabeça dele já é mais diferente, ele não fica focado em comparações, ele fica ali sapeando. No mundo dele. Eu só tenho dentista, eu só ficava ali porque eu vejo muitas fotos para melhorar o meu trabalho, para saber sobre cursos, então eu fico muito focada ali. Mas isso realmente me fez mal por pouco tempo, até eu entender, quando eu falei para você, nossa, Alain, mas eu não tô me sentindo legal, assim, porque eu acho que eu não tô bem, e você falou, não, vamos ver os números. Olha de onde você saiu, onde você chegou. Porque o dia a dia passa e a gente não olha para trás, né? Aí você tá tão ali no meio, parece que você não conquistou nada. A gente tem que olhar o que a gente conquistou para tentar conquistar mais, né? Exatamente. E valorizar muito o que conquistou. E valorizar o que a gente tem até aqui. Porque você, que eu já falei isso em reunião, a Jaqueline, você pode não ser das mais famosas nas redes sociais, você pode não ter as mais... ter mais facilidade para fazer vídeo, igual a gente pega no teu pé e fala, nossa, vou ter que fazer de novo. Mas você faz hoje, você faz bastante coisa, perto de antes. Mas você com certeza, você é uma das dentistas, das profissionais mais bem-sucedidas que a gente atende lá. Graças Porque ser bem-sucedida tem muita coisa envolvida.
Não é só de quantos milhões tem, não. É solidez, sabe? Você tem um patrimônio seguro. Hoje você faz uma reforma, que ela faz bastante reforma, fez uma agora recente no teu apartamento, fez seguro, sabe? Nem usa o dinheiro guardado, né? Você faz tudo muito planejado, com o dinheiro ali com as lucratividades, tudo bem planejado. Quando você quer trocar de carro, você troca de carro, você se organiza. Nada de financiamento. Sem financiamento. Você dá uma vida legal para sua filha. Então, assim, você tem uma vida muito bem estruturada. Só que, às vezes, as pessoas não sabem porque você não ostenta, você não mostra. Você vive tua vida fechada ali com a tua família. E aí tem muitos outros mostrando isso na internet. Então faz muita sofrer. escolha, né? Tem pessoas que gostam de mostrar e eu não me sinto confortável. Eu não gosto nem de falar do meu trabalho, ficar ostentando, também não consigo. Mas esse podcast é justamente para isso, para as pessoas assistir, Jaqueline, e ver que é possível. Você não precisa ser a Virgínia da odontologia na internet, mas que é possível você construir um trabalho sólido, ser bem-sucedido, ser próspero, sem tanto holofote, sabe? Sem tanto confete, né? É que hoje a odontologia, ela tá muito... Eu vejo as meninas... Eu tenho bastante estagiário porque eu gosto muito de ensinar. Então, as meninas sempre me procuram para estagiar, para eu ensinar, para ir vendo ali o dia a dia. Mas sair da faculdade hoje não tá fácil, além de milhões de dentistas aí formados todos os anos. O que eu percebo é que elas saem já falando assim, eu vou fazer harmonização facial. Eu vou fazer lente. E não sabe fazer uma limpeza. Não sabe fazer uma restauração. Não sabe a sequência, não sabe nada. Então, assim, a gente precisa ser dentista. Lógico, hoje todo mundo tá focando numa área. Mas era o que me confundia atrás, né? Porque eu falei, meu Deus, eu preciso ficar só na lente, eu tenho que ficar só na lente. Até eu entender que o meu fluxo não era todos os dias de lente, só que eu tinha muito fluxo. Então, eu vou continuar fazendo tudo o que eu preciso fazer para transformar os sorrisos. E continuei, e isso tá dando muito certo. Mas a odontologia de hoje é focar muito nas especialidades. E eu acho que não tem problema você focar para vender, né? Tipo, eu sou referência em harmonização. Igual você tá se tornando cada vez mais referência em bruxismo por tudo que você tá fazendo. Sim. Mas você não pode deixar de ser dentista. Agora, essa geração, daqui um dia ninguém vai ser mais dentista. Essa que tá saindo agora. Vai ser bom para os antigos dentistas, né? Porque vocês vão nadar de braçada. Então, mas é por isso que eu falo da comparação. Eu achei que eu tinha que largar tudo e ser só uma especialidade. Tenho um fluxo muito grande de lentes, eu tenho um fluxo muito grande de reabilitação, mas tanto nas lentes, como no protocolo, como nas porcelanas, eu vou reabilitar. Isso. Não só em uma especialidade específica. Então, esse mundo da comparação é onde eu voltei atrás e falei, não, se não tem todo dia, beleza, vamos pro que tem e vamos reabilitar da forma que dá. E aí foi onde eu tirei da minha cabeça. E a maior vantagem do dentista completo que faz tudo é que ele tá sempre trabalhando. Agora, se você faz só lente e não tem lente, você vai fazer o que hoje? Agora, se você não... E pode chegar qualquer problema no consultório que é resolvido, né? Isso. Então, acho que tem algumas vantagens aí de você ser um dentista hoje completo, que faz tudo, ou que tenha profissionais que faça tudo dentro da tua clínica. E no meu consultório, eu tenho a minha equipe, que graças a Deus está bem estruturada, mas não é porque elas fazem o procedimento que eu não vejo. Igual clínicas maiores, assim, que tem um monte de dentista que troca toda hora de dentista e faz e ninguém vê o que fez, né? Sim. Eu olho todos os trabalhos, não porque eu sou chata, mas é porque o meu nome, a minha entrega é muito boa, então eu preciso que as pessoas que trabalham comigo estejam focadas em entregar o melhor também. Show. É isso, Jaque. Eu acho assim, você entender o teu lugar, acho que o que as pessoas precisam é entender o lugar delas no percurso, né? E parar de querer viver a jornada do outro. Isso já vai ajudar muito. Tem muita gente esperando aí a gente falar sobre a sociedade e a gente vai falar sobre isso agora. E antes disso, eu quero fazer um convite para vocês. Tem muitas pessoas me perguntando, Alan, eu quero ter um pouco mais de conhecimento, às vezes eu não tenho ainda como contratar um gestor financeiro, apesar que é mais barato do que as pessoas imaginam, né, Jaque?
Então, tem muitas pessoas que ficam com receio em procurar, em conversar, achando que é muito caro. E, galera, é mais barato que um funcionário registrado aí dentro do teu negócio. A gente lançou recentemente uma comunidade no WhatsApp, onde a gente está organizando para postar o máximo de conteúdo para vocês, dentistas, ali de forma totalmente gratuita. Histórias reais de clientes, resultados e algumas coisas que podem fazer diferença realmente no consultório de vocês. Então vai ter um QR Code, um link aqui dessa comunidade no WhatsApp. Acessa, entra lá, porque eu tenho certeza que às vezes, de maneira gratuita, vai ter um conteúdo ali que pode fazer a diferença no seu consultório. Hoje em dia a internet possibilita muito isso de graça, né? Um podcast desse, se a pessoa assistir todos os episódios que tem aqui, é uma faculdade de grandes experiências da galera, de tudo que o pessoal passou aqui, eu tenho certeza que muda a vida de muita gente. Se pegar um dentista recém-formado hoje e ele quiser entender que caminho seguir, cara, tem tantos episódios todos, aqui interessantes. E sobre sociedade, assim, como é algo muito delicado, eu vou fazer uma pergunta para a Jaque, ver qual que é a opinião dela e depois vou dar a minha. Mas na tua visão, Jaque, você que já teve uma experiência não tão legal assim com sociedade, conseguiu resolver, saiu, né, graças a Deus, e seguiu tua vida, mas se você tivesse outra sociedade hoje, qual que é assim o acordo inegociável que você teria já de início, assim, um combinado, algo que você fala, ó, beleza, vamos trabalhar, mas ó, vai ter que ser assim. Teria alguma coisa específica? Uma que primeiro hoje eu não aceito nenhuma. Tá traumatizada. Mas as duas pessoas, elas têm que estar no mesmo alinhamento, o mesmo pensamento. As pessoas são diferentes, mas tem que respeitar a opinião do outro. Né? Eu conheço pessoas que têm sociedade hoje que estão muito bem, mas cada um tem a sua cabeça totalmente diferente um do outro, mas um agrega o outro. E não passar por cima, não querer ser melhor, isso aí não dá certo. Concordo. E se você tem sociedade ou quer abrir, eu vou te dar alguns pontos aqui, uns 3 pontos aqui que você precisa levar isso em consideração e a Jaqueline dá a opinião dela depois. Primeiro, eu concordo totalmente. Você tem que procurar alguém que tenha o mesmo alinhamento que você, a mesma visão de futuro. Fato. Só que isso é garantia? Não, porque as pessoas mudam. Se tem uma coisa que muda casamento e sociedade, é o dinheiro. A falta do dinheiro ou o excesso de dinheiro, ele acaba com casamento e sociedade. Por quê? Porque se faltou dinheiro, é difícil manter uma sociedade. E um casamento também. E se sobrou muito dinheiro, é difícil manter uma sociedade. E um casamento também. Então, porque o muito dinheiro, um sócio quer gastar, o outro quer guardar. Então, é muito difícil administrar isso tudo. Então, cuidado. Uma sugestão que eu dou, se os dois são dentistas e os dois vão trabalhar na clínica de verdade, os dois vão atuar e não separar, um vai ficar com o administrativo e o outro vai ficar com o operacional, não. Os dois vão atuar. Na minha opinião, cada um tem que ganhar proporcional à sua produtividade. Já começa por aí. Por quê? Porque aí não vai ficar fixado, mas cada um vai ganhar 20 mil. Não sei se eu acho, não é justo. No meu caso era assim. Não é justo, você sabe disso. Porque aí um trabalha muito, o outro nem trabalha tanto. Aí nós dois somos sócios, a gente combina que vai ser 20 mil cada um. Aí, meus 20 mil já tá garantido, eu trabalhando ou não, pra que eu vou me matar? Aí foi onde você falou, não, vamos pelo menos tentar passar pra produtividade. Aí passamos, mas mesmo assim não deu certo. Então, se é os dois dentistas, os dois que vai trabalhar, separa produtividade. Então, assim, o que a gente produzir é nosso. E o que outros profissionais, o que sobrar é da clínica. Depois que a gente tiver uma boa reserva de emergência, uma vez por ano a gente faz uma retirada de lucro. Beleza, justo. Mas que cada um ganhe proporcional ao seu esforço. Isso. Porque se eu quiser tirar uma semana de folga por mês e você quiser trabalhar de domingo a domingo, ótimo. Cada um ganhe conforme o seu esforço. Trabalhou. Se a tua sociedade for assim, ótimo, não vai ter problema, certo? Outra coisa, muita gente é sócio no espaço. Eu acho isso legal. Eu não tenho dinheiro para montar uma clínica sozinho, você também não tem. Então vamos montar uma clínica junto, só que cada um tem a sua sala, o que eu produzo é meu, o que você produz é teu. Cada um faz a tua gestão separada. E divide as despesas. Aí é legal, para quem está começando. Só que também, não sei quanto tempo vai durar, porque
Uma pessoa talvez vai ver o outro tendo mais sucesso. Será quanto tempo ele vai ficar feliz? Principalmente se fizer a mesma coisa. Eu já vi isso de perto. Às vezes eu faço implante, você faz resina. Mas aí eu tô aqui mal com implante, tô vendo você fazendo resina todo dia, daqui a pouco eu vou lá e faço um curso de resina, tá nós dois fazendo resina, porta a porta. Então, porque mexe com a cabeça das pessoas. Só que ser sócio no espaço e cada um cuidar da sua gestão e das suas vendas, eu acho válido para quem tá começando, tá? Outra coisa, às vezes eu vou ser sócio de alguém que nem é dentista. Cuidado com isso também. Pode dar certo? Pode. Às vezes é um sócio investidor. Eu tenho um cliente assim. Tem um cliente que o irmão investiu na clínica. Se não fosse ele, a pessoa nunca teria clínica. Então o irmão foi lá, investiu, montou uma clínica legal. Aí é legal. Até hoje, ele cuida da administração da clínica. Então se é um cara que cuida, que não rouba, que não explora dentista, porque dentista trabalha muito. Então se você tem um sócio de confiança, que cuida da parte administrativa de verdade, que gere a clínica, que cuida do comercial, que cuida da parte burocrática, para o dentista trabalhar ali e for bem separado das funções, ok, eu acho justo. Acho que dá para ter essa sociedade. Mas tem que ser muito bem separado. Então, acredito que se você levar alinhado esses 3 pontos, né, Jaqueline, pode ser que minimize os problemas. E tem que estar sempre atento, né? Sempre ali também olhando a parte do outro, né? Se não tem nada saindo do controle, se tá tudo ok. Precisa ter clareza. Porque quando você tem uma sociedade e não tem clareza, algo de errado já não está certo. Então eu acredito muito que quando ninguém tem intenção obscura nessa sociedade, ninguém vai esconder nada. Os relatórios estão às claras, os números estão ali, então é fácil de gerir. Agora, quando tem alguém com segunda intenção, começa a esconder relatório, né? O grande problema é que as pessoas mudam, né? Com o tempo. Exatamente. O dinheiro muda muito as pessoas, na verdade. Não sei se muda, né? Na verdade, o dinheiro só potencializa quem é as pessoas já. Quem né? Gostaria de mudar, né? Eu acredito que o dinheiro não muda ninguém. A pessoa já era assim, o dinheiro só potencializou. Exato. E eu queria que você deixasse um recado final, então, Jaqueline, para essa galera que está assistindo a gente, que acompanhou você até aqui e às vezes está perdido aí, se comparando ou não, ou com frustração em sociedade. Queria que você deixasse um recado para a galera não desanimar da odontologia. A odontologia tem muito resultado, sim. Né? Não é aquela... Eu lembro que quando eu saí do colégio, quando eu estava prestando vestibular, tinha uma professora que falou: não faz odonto não, vai fazer terapia ocupacional, que tá dando muito mais resultado. E até tentei mudar, meu pai que não deixou. Ele falou: não, você vai ser dentista, você sempre falou isso. E hoje eu vejo que realmente tem muitos resultados, desde que quando você trabalhe com amor, que você gosta do que você faz, você faça uma boa entrega. E esses cuidados de realmente ser dentista e ter a gestão é muito importante pro seu negócio florir, né? Porque senão a gente começa a andar para trás. Às vezes a gente não tá vendo onde está indo os gastos que pode ser controlado para melhorar, para você começar a crescer, né? A questão de, agora eu não tenho nada, então vamos adiantar, em determinado momento vamos mudar para outro lado. Isso é muito importante, mas a odontologia é uma área muito especial. Show. Então tem campo para crescer. E tem espaço para todos, né? Tem muita boca aí. Tem espaço para todos, ninguém precisa passar em cima de ninguém. Eu não sei se você que está acompanhando a gente se sente frustrado na odontologia ou não. Eu recebo mensagem de dentista frustrado todos os dias. Eu espero que de uma forma ou de outra isso seja ressignificado, porque a odontologia tem mudado a vida das pessoas. Mudou da doutora Jaqueline, mudou de vários outros dentistas que já tiveram nesse podcast, mudou a minha, que nem sou dentista. Então, não desista, tem um caminho lindo para ser seguido aí. É só você fazer com amor, fazer com dedicação que o resultado aparece. O resultado vem. Jaque, deixa seu Instagram então pra galera te encontrar. Como que te acha lá? Como que tá teu Instagram? É @doutora.Jaqueline Martins. Boa, a gente vai deixar escrito aqui na tela também. Jaque, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade, adorei o convite. E vamos logo na grava falando de algum outro tema, hein? Agora que você tô fazendo terapia, tô conseguindo. Gente, vocês me encontram lá também no Instagram, no @AlanEspinosaMatias e no canal no YouTube, no @AlanEspinosa, onde todos os domingos sai um episódio novo, trazendo o máximo de conteúdo para vocês.
Fiquem com Deus, até a próxima e bora prosperar.